O vento não soprava, ele rasgava. No Ártico selvagem, havia dias em que o frio não apenas queimava a pele, mas parecia invadir o pensamento, tornando cada decisão mais lenta, cada movimento um cálculo entre sobreviver ou desaparecer. Alanna caminhava contra essa força invisível com passos firmes, enterrando as botas grossas na neve profunda como se desafiasse o próprio mundo a derrubá-la. O casaco azul petróleo ondulava pesado ao redor do corpo atlético, a gola de pele marrom protegendo o pescoço do vento cortante. As duas tranças laterais balançavam, fios soltos chicoteando o rosto pálido, levemente rosado pelo frio constante. O olhar cinza azulado permanecia atento, afiado, varrendo o horizonte branco sem fim. Atrás dela, silencioso como uma sombra viva, caminhava o lobo branco. Era grande, maior do que qualquer outro que Alanna já vira antes de encontrá-lo anos atrás. Os olhos amarelo-âmbar refletiam a luz fria do dia polar, atentos a tudo. Fissuras no gelo, odores invisíveis, sons que não pertenciam ao vento. Ele não precisava de comandos. Não precisava de palavras. Eles se entendiam em um nível primitivo, quase antigo. A neve rangia sob as botas. O arco de madeira escura repousava firme nas costas dela, coberto parcialmente por uma camada fina de gelo. A aljava, cheia de flechas artesanais, batia ritmicamente contra o quadril, lembrando-a de que, naquele lugar, estar armada não era opção, era obrigação. O céu estava carregado, uma massa cinzenta pesada, prometendo uma tempestade ainda mais violenta. Alanna sabia ler o clima. Aprenderá isso da maneira mais dura possível. Ela parou. O lobo também. Ambos ficaram imóveis por longos segundos, como se o mundo tivesse congelado ao redor deles. Alanna abaixou lentamente a mão enluvada, tocando o chão. A neve ali estava diferente. Compactada. Marcada. Pegadas. Não eram de urso. Não eram recentes o suficiente para serem apenas restos de uma caça antiga. Eram humanas. Alguém está aqui, murmurou, a voz quase engolida pelo vento. O lobo rosnou baixo, um som grave, controlado não de medo, mas de alerta. Alanna sentiu o estômago se contrair. Humanos naquela região significavam problemas. Nenhum viajante sensato se aventurava tão ao norte sem motivo extremo. Ou estavam desesperados, ou caçando algo. E naquele território, tudo que era caçado acabava sangrando. Ela seguiu as marcas com cuidado, alterando a rota para um terreno mais elevado. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. O frio entrava pelos pulmões como lâminas, mas ela não diminuía o ritmo. Não podia. O lobo avançava alguns metros à frente agora, abrindo caminho, farejando o ar. De repente, ele parou abruptamente, as orelhas erguidas. Alanna viu. Uma coluna fina de fumaça subia à distância, quase invisível contra o céu pálido. Um acampamento. Ela se abaixou atrás de uma formação rochosa coberta de gelo, observando. Usou um pequeno visor improvisado feito de vidro polido para ampliar a visão. 3 figuras humanas se moviam ao redor de uma fogueira fraca. Estavam mal equipadas. Roupas gastas, improvisadas. Um deles mancando. Perdidos, concluiu, mas algo não batia. O lobo se aproximou dela, encostando o focinho frio em sua mão. Ele sentia o mesmo. O perigo não vinha apenas da presença humana. Alanna observou mais atentamente. Um dos homens segurava algo embrulhado em peles grossas. Outro mantinha a mão constantemente próxima a uma arma curta. Mercenários. Ela conhecia aquele tipo. Não pertenciam ao Ártico. Vinham, pegavam o que queriam e deixavam apenas morte e gelo quebrado para trás. O vento mudou. E com ele o cheiro. Sangue. Alanna sentiu o coração acelerar. Não era recente, mas também não era antigo demais. Algo havia sido ferido ou morto nas proximidades. Ela fez um sinal quase imperceptível com os dedos. O lobo se moveu para a lateral, sumindo na neve como se nunca tivesse existido. Alanna retirou o arco lentamente, encaixando uma flecha com dedos firmes apesar do frio extremo. A cicatriz sobre a sobrancelha direita parecia mais visível agora, tensionada pela expressão concentrada. Ela não queria confronto, mas o Ártico raramente oferecia escolhas limpas. Um estalo seco ecoou à esquerda. Alanna girou imediatamente, puxando o arco. Tarde demais. O chão cedeu sob seus pés. A neve escondia uma fenda profunda no gelo, coberta por uma camada traiçoeira.
Alana caiu rolando, sentindo o impacto atravessar o corpo. O arco escapou da mão, deslizando alguns metros até parar próximo à borda. Ela se levantou rapidamente, ignorando a dor latejante na perna esquerda. Antes que pudesse reagir, ouviu vozes. Ei, você aí! Os mercenários haviam visto. O lobo surgiu do nada, surgindo entre as rochas, rosnando alto agora, dentes à mostra. Que diabos é isso? Gritou um deles. Alana avançou sem hesitar. Ela correu. O primeiro homem tentou levantar a arma, mas a flecha atingiu sua mão com precisão cirúrgica. O grito foi abafado pelo vento. O segundo avançou, escorregando no gelo. Alana girou o corpo e desferiu um chute direto no joelho dele, quebrando o equilíbrio. O som do osso partindo foi seco. O terceiro tentou fugir. Não chegou longe. O lobo derrubou em segundos, cravando os dentes no braço armado e imobilizando-o sem matar. Ele sabia quando parar. Alana recuperou o arco, respirando fundo, o peito subindo e descendo sob as camadas de roupa pesada. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou, a voz fria como o ambiente ao redor. O homem ferido cuspiu sangue. Não é da sua conta. Ela se aproximou, ajoelhando-se diante dele. Tudo neste território é da minha conta. O homem hesitou. O medo finalmente venceu. Estávamos seguindo algo, um sinal, uma coisa antiga enterrada sob o gelo. Pagaram bem. O vento uivou mais forte. Alana sentiu um arrepio que não vinha do frio. Coisas antigas não dormiam quietas no Ártico. Onde? Perguntou. Ele apontou com a cabeça, tremendo. Para o norte, muito mais ao norte. Alana se levantou lentamente. Ela olhou para o horizonte branco, infinito, hostil. Se algo estava despertando sob o gelo, ela não podia ignorar. O lobo se aproximou, encostando-se à perna dela, firme, leal. Alana respirou fundo. Então vamos, meu amigo, murmurou, antes que seja tarde demais. O vento respondeu com um uivo longo, profundo, quase como um aviso. E pela primeira vez em muito tempo, Alana sentiu que aquela jornada não seria apenas sobre sobrevivência. Seria sobre impedir algo que jamais deveria acordar. O norte não era apenas uma direção, era um aviso. À medida que Alana avançava, o mundo parecia perder qualquer traço de misericórdia. O vento se tornava mais agressivo, como se quisesse empurrá-la de volta. A neve deixava de ser apenas profunda e passava a esconder armadilhas. Fendas invisíveis, gelo fino, terrenos que cediam sob o peso errado. O lobo seguia à frente, abrindo caminho, deixando marcas firmes no branco infinito. Seus movimentos eram precisos, econômicos, como se conhecesse aquele território desde antes do primeiro passo humano sobre ele. Em certos momentos ele parava, erguia a cabeça e encarava o vazio, os olhos âmbar fixos em algo que Alana ainda não podia ver. Ela confiava nisso. O silêncio ali era diferente. Não era apenas ausência de som, mas uma sensação pesada, opressiva, como se o próprio Ártico estivesse prendendo a respiração. Horas se passaram. O céu escureceu rapidamente, mesmo sem a chegada da noite completa. Nuvens densas se juntavam como um teto baixo, e flocos de neve começaram a cair com violência crescente. Alana apertou o passo, sentindo o peso do frio se infiltrar mesmo sob as camadas grossas de roupa. Foi então que ela viu uma formação impossível no meio da vastidão branca. Não era natural. Torres de gelo negro emergiam do solo como ossos antigos, curvas irregulares apontando para o céu. Entre elas, o gelo parecia afundado, formando uma depressão circular gigantesca, como se algo tivesse sido empurrado para baixo com força absurda. O lobo parou abruptly. Rosnou. Não era um rosnado de ameaça direta, mas de reconhecimento, de algo antigo demais para ser apenas perigo comum. Alana sentiu o coração bater mais forte. Ela avançou com cuidado, cada passo um teste. O ar ali parecia mais pesado, mais denso. Sua respiração saía em nuvens rápidas e os olhos ardiam com o frio e a tensão. Ao se aproximar da borda da depressão, ela viu marcas no gelo. Símbolos. Entalhes profundos, antigos, parcialmente cobertos pela neve, mas ainda visíveis. Não eram runas conhecidas. Não pertenciam a nenhum povo que Alana tivesse estudado ou ouvido falar. Eram linhas curvas, agressivas, quase orgânicas. E isso não é humano, murmurou. O lobo se aproximou dela, encostando o flanco quente em sua perna. Pela primeira vez, ele parecia inquieto de verdade. O rabo baixo, o corpo tenso.
Alana desceu lentamente até o centro da depressão. O gelo ali estava rachado, não de forma aleatória, mas como se algo tivesse tentado se mover por baixo. As fissuras irradiavam de um ponto central, formando um padrão circular. No meio, uma abertura estreita, escura, profunda, um abismo. Ela se ajoelhou, tocando a borda com cuidado. O gelo estava estranho ao toque, não apenas frio, mas vibrando, uma pulsação quase imperceptível, como um coração distante. Então, ela ouviu um som baixo, profundo, vindo das entranhas do gelo. Não era vento, não era gelo se partindo, era um uivo, mas não como o do lobo. Era mais grave, mais antigo, carregado de algo que fazia a espinha de Alana arrepiar. O lobo respondeu instintivamente, soltando um uivo curto e firme como um desafio. O som lá embaixo cessou. Por um segundo, houve silêncio absoluto. Depois o chão tremeu. Alana foi jogada para trás, rolando na neve. O gelo rachou com um estrondo ensurdecedor, abrindo fissuras maiores. Da abertura central, uma rajada de ar quente subiu, contrastando violentamente com o frio ao redor. Ela se levantou rapidamente, puxando o arco, encaixando uma flecha com as mãos firmes apesar do tremor involuntário. "Fique atrás de mim", disse ao lobo, sabendo que ele obedeceria apenas porque queria, não porque precisava. Uma sombra se moveu lá embaixo. Não saiu completamente. Ainda não, mas o suficiente para Alana ver. Escamas. Não como as de um réptil comum, mas placas irregulares, opacas, cobertas por uma camada fina de gelo antigo. Um olho se abriu no escuro, enorme, refletindo uma luz opaca, sem pupila definida. Aquilo estava vivo e estava acordando. Alana sentiu o medo tentar subir, bruto, primitivo, mas ela o esmagou antes que tomasse conta. Medo não salvava ninguém ali. Ela respirou fundo, analisando rapidamente. Aquilo estava preso, ainda. O gelo antigo o mantinha contido, mas algo, talvez os mercenários, talvez o tempo, havia enfraquecido o selo. Se despertasse por completo, nada naquele território sobreviveria. O lobo avançou um passo, os pelos eriçados. "Não", disse Alana firme. Ainda não, ela precisava pensar. Os símbolos entalhados no gelo voltaram à mente. Não eram decorativos, eram avisos, ou selos. Ela correu até uma das torres de gelo negro, passando os dedos pelos entalhes. Sentiu o formato, a profundidade, o padrão. Eram repetitivos, ritmados, um selo ritual. Não para destruir, para conter. "Eles não tentaram matar isso", sussurrou. "Tentaram trancar." O gelo voltou a tremer. Um estalo profundo ecoou sob os pés dela. Alana não tinha ferramentas místicas nem artefatos antigos. Tinha apenas o que sempre teve: inteligência, coragem e sobrevivência. Ela olhou ao redor. As torres de gelo negro estavam posicionadas de forma específica. Um círculo imperfeito, mas funcional. Se reforçadas, talvez o selo pudesse ser reativado, ou pelo menos retardado. Precisamos quebrar uma delas", disse ao lobo, apontando com o queixo. Ele entendeu imediatamente. Enquanto Alana preparava flechas com pontas reforçadas, o lobo avançou contra uma das torres menores, golpeando com força repetida, usando o peso do próprio corpo. O gelo estalava, rachava, fragmentos voando. O som lá embaixo aumentava. Um rosnado grave, irritado. Alana disparou. As flechas atingiram pontos específicos, enfraquecendo a estrutura. Após o quinto impacto, a torre cedeu com um estrondo, despencando parcialmente dentro da fenda central. O efeito foi imediato. O gelo ao redor começou a se rearranjar, as fissuras se fechando lentamente, como se algo estivesse sendo forçado de volta ao lugar. O uivo profundo ecoou mais uma vez, agora carregado de raiva. Alana sentiu o impacto mental disso, como uma pressão na cabeça. Por um segundo, imagens passaram pela mente. Campos congelados cobertos de ossos, sombras gigantes sob a neve, o mundo em silêncio absoluto. Ela gritou, sacudindo a cabeça, fincando uma flecha no gelo para se manter firme. "Não hoje", rosnou. O lobo uivou alto.
forte, como se respondesse à própria criatura. Juntos avançaram para a segunda torre. O processo foi mais rápido, mais violento. O chão tremia cada vez mais, o gelo rangendo como se estivesse prestes a se partir por completo. Quando a segunda torre caiu, o selo reagiu com força. Uma explosão de gelo e vento lançou Alanna para trás. Ela rolou, sentindo o impacto atravessar o corpo, o ar sendo expulso dos pulmões. Por um instante, tudo ficou branco. Ela tossiu tentando se levantar. Sentiu uma dor aguda na perna esquerda, mas ignorou. O lobo estava ao lado dela imediatamente, empurrando-a com o focinho, verificando se estava viva. Estou bem, disse mesmo sem ter certeza. O som lá embaixo diminuiu. O olho desapareceu na escuridão. As fissuras começaram a se fechar lentamente, o gelo antigo retomando seu domínio. O silêncio voltou. Mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio de contenção. Alanna permaneceu ali por longos minutos, respirando fundo, observando, esperando qualquer sinal de novo movimento. Quando teve certeza de que, pelo menos por enquanto, estava seguro, ela se levantou com dificuldade. Isso não acabou, disse ao lobo. Nunca acaba. Ela sabia. O selo estava enfraquecido. O que quer que estivesse ali não morreria. Apenas aguardaria. Talvez anos, talvez séculos, mas alguém tentaria voltar. Sempre tentavam. Alanna se virou para o sul, o vento batendo forte no rosto, as tranças balançando, a cicatriz sobre a sobrancelha destacada pela tensão. Ela havia feito o que podia, protegido aquele mundo mais uma vez, e enquanto existisse gelo, vento e sombras antigas sob a neve, ela estaria lá, com o arco nas costas, com o lobo ao seu lado. Heroína não por escolha, mas porque ninguém mais faria. O Ártico uivou ao redor deles, e pela primeira vez desde que tudo começou, Alanna respondeu com um sorriso discreto, cansado, mas firme. Ela ainda estava de pé.